Hoje, Dia das Mães, pela graça de Deus, que a minha mãe está entre nós, eu fui almoçar com ela. E à tarde, eu estava só em casa e fui orar para que Deus me usasse, me santificasse, me abençoasse, para que eu possa ser um instrumento na mão deles esta noite, na mão dele esta noite. E eu, quando fui orar, eu abri um salmo para mim orar. E abri Isaías 26, 12. E estava marcado aqui na minha Bíblia. Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Então, irmãos, a obra é de Deus, a glória é de Deus, e Ele, pela Tua misericórdia, usa nós, pecadores. O pastor Marcelo, eu conversei com ele essa semana, vem sendo profundamente usado por Deus nessa igreja e vem pregando a cruz todo esse ano. E vem pregando renúncia, vem pregando a morte do eu, vem pregando santificação. E as pregações, às vezes, como a palavra mesmo diz que ela tem que ser eficaz, elas nos atingem no coração, nos faz pensar, nos faz ficarmos, às vezes, até tristes conosco mesmo, pelas nossas atitudes. Mas, esta noite, que é Dia das Mães, Deus colocou em meu coração uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, como nós cantamos aqui nos louvores. E o tema da pregação é a bem-aventurança de todo cristão. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 1, 39. Nós vamos falar quando Maria, mãe de Jesus, visita Isabel e ela louva a Deus com um cântico. Lucas 1, 39. Eu vou começar a ler. Lucas 1, 39. Nós vamos ler até o verso 53. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E em seguida Maria começa a entoar um cântico. Versículo 46. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes
e encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Querido Pai, aqui está a Tua palavra, palavra que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, colocou em meu coração, Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me esvazie, que o Senhor me diminua, para que a Tua verdade cresça, para que possamos sentir a Tua presença, o Teu Santo Espírito falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a bem-aventurança de todo cristão. Mas o cristão fica doente, o cristão passa necessidade financeira, o cristão sofre injustiça em diversas situações, o cristão é perseguido, em muitos países até morto. Como disse Jesus, na vida temos aflições. Isso é verdade. Mas glória a Deus por isso. Mas, então como eu posso dizer, no título dessa mensagem, que todo cristão é bem-aventurado? Sendo que ser bem-aventurado significa ser muitíssimo feliz, muitíssimo abençoado, significa uma alegria além da normalidade. Sabe, irmãos, eu posso dizer, sim, com toda certeza, que nós que vivemos em Cristo somos bem-aventurados e somos muito felizes, porque a nossa bem-aventurança não está neste mundo, ela vem de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. E essa bem-aventurança não é de fora para dentro, não é nas coisas que podem acontecer conosco aqui nesta terra. Essa bem-aventurança é de dentro para fora, é Cristo em nós, é o Espírito Santo de Deus nos enchendo da sua alegria. Hoje é dia das mães, e na palavra de Deus nós temos muitas mães que foram obedientes, que tiveram muita fé nas adversidades. Ana, como o pastor leu no começo do culto, é uma delas. A mãe de Moisés, Joquebede, é outra delas. E Maria, mãe de Jesus. Maria, irmãos, ao contrário do que dizem por aí, ela representa o verdadeiro cristão. Pois a vida dela é o relato do que Deus faz quando chama, vocaciona e envia para uma grande missão. Justamente aquele que Deus escolhe e transforma em bem-aventurado num mundo cheio de maldade e injustiça. Então, irmãos, entrando no texto, nos versículos 38 a 41, nós temos a sequência de acontecimentos desde que Maria foi visitada pelo anjo até quando ela vai visitar Isabel. Quando Maria, no versículo 38, Lucas 1:38, quando Maria é visitada pelo anjo, ela diz o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim, Maria vai para a casa de Isabel, Isabel grávida de 6 meses de João Batista, e esse se agitou no ventre dela, e ela foi cheia de Espírito Santo, e ela, imbuída de um espírito de profecia, ela começa a exclamar a verdade daquela criança que estava no ventre de Maria, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui até o verso 41. No verso 42 até o 45, Lucas 1, 42 até o 45, Maria Isabel, cheia do Espírito Santo, diz o seguinte: exclamou Isabel com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece que Maria foi abençoada. E ela diz: bendita és tu. E o que tornou Maria abençoada, ela também nos faz abençoados, que é o fruto do ventre dela, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo. E aí nós já podemos começar a aplicar o tema, a bem-aventurança do cristão. Maria, mãe de Jesus, Deus a escolheu para que Jesus viesse a nascer nessa terra, para que todos nós nele fôssemos abençoados. Amém? Portanto, irmãos, o cristão é bem-aventurado, bendito, abençoado. E eu achei uma palavra muito interessante: venturoso. Eu não conhecia essa palavra. Aí eu fui pesquisar. Venturoso significa você ser abençoado além do limite da normalidade. Você ser alegre além daquilo que nós entendemos nessa terra por alegria. E por que o cristão é bem-aventurado, bendito, abençoado? Pois é justamente aquilo que o pastor Marcelo vem pregando. Ele está em Cristo e Cristo está nele. E somente em Cristo Jesus nós somos cheios de alegria, da alegria da salvação, da alegria de fazermos parte de um corpo cujo cabeça é Cristo, e que esse corpo, sua igreja, que somos nós, estamos sendo, dia após dia, moldado, preparado pelo Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá poder, que nos capacita. Tudo isso, irmãos, para um dia irmos viver na Canaã celestial, que é a casa do Pai, como está escrito, como Jesus diz em João 14:2: na casa do meu Pai há muitas moradas. O fato de Maria ser escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo em carne representa a importância do chamado e da vocação celestial, e a importância de sermos obedientes a esse chamado e nos alegrarmos com isso, porque todos nós fomos chamados, todos nós fomos tocados pela graça de Deus, todos nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem isso não existe cristão. O cristão, ele é bem-aventurado porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus, porque Cristo vive nele. E vejam que ao alegrarmos com esse nosso chamado, nós recebemos ele pela fé, que é um dom de Deus, que é o que o texto diz: bem-aventurado a quem creu. Maria creu. E crendo, nós também, que Deus irá nos suster nesse caminho, que Ele de antemão já preparou para nós esse caminho, e nos faz viver o dia a dia na total dependência e nos desígnios que Ele determina na sua palavra. E esse caminho, irmãos, é um caminho de bênção, apesar das aflições e das tribulações. O cristão, ele será bem-aventurado, e ele é bem-aventurado porque ele vive pela fé e não por vista. Maria, no verso 38, de forma humilde e obediente, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra. Maria creu contra as evidências, ela creu contra as circunstâncias, ela creu que ela ia engravidar sem nunca ter tido um relacionamento com um homem, ela creu que se ela engravidasse, a lei de Moisés podia fazer uma coisa horrível com ela. Isso sem falar que ela, mesmo assim, correu riscos no casamento que já havia sido combinado com José. Mas ela creu contra as evidências.
mesmo com todos esses obstáculos. Por isso, nessa noite, mães, avós, pais, filhos, irmãos em Cristo, somos bem-aventurados porque cremos pela fé em Cristo Jesus, que nunca seremos desamparados. E que Deus irá sempre à nossa frente com uma chama ardente iluminando o nosso caminho que Ele preparou para nós. E que é infinitamente mais alto do que aquilo que podemos pensar. Porque o caminho de Deus não são os nossos caminhos. E os desígnios dele são altíssimos. Portanto, irmãos, sejamos fortes. Vamos crer contra as evidências que aparecem na nossa frente todos os dias. Vamos viver pela fé um Deus fiel e poderoso. Como o próprio anjo diz a Maria em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. O nosso Deus é poderoso. Tudo está nas mãos dele. Ele está no controle de todas as coisas. Os tempos são difíceis? São. As injustiças, basta ligar a televisão. Ou basta você ir no supermercado. Nós que somos cristãos, vivemos uma vida em busca da santidade. Muitas vezes somos injustiçados, somos enganados. Eu mesmo, como advogado, muitas vezes os clientes se aproveitam de mim por causa de eu aplicar a minha fé no meu trabalho. Mas, irmãos, vamos fazer como não só Maria, mas como todos na Bíblia, como Abraão, como Paulo. Vamos crer contra as evidências. Porque Deus, em sua infinita misericórdia e amor, fará sermos vencedores nas adversidades. E mais, Deus irá colocar em nosso coração e na nossa boca um novo cântico, para mostrarmos ao mundo que somos dele, como ele fez com Maria. Continuando no verso 46 a 48, que é o cântico de Maria, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. O agir de Deus na nossa vida, nos chamando, nos vocacionando, nos enviando, nos protegendo, nos capacitando, enche nossa alma com a sua grandiosidade e nos faz querer glorificar, adorar, louvar. Nossa alma cheia da graça de Deus, ela quer engrandecê-lo, ela quer adorá-lo, ela quer que nós vivamos para Ele, em detrimento da nossa vontade, em detrimento da oposição da nossa carne. Nós vamos viver uma vida de renúncia, como vem sendo pregado, uma vida de lutas, mas vamos viver essa vida louvando, adorando, glorificando, porque Deus está conosco, em nós. Irmãos, nós somos pecadores, pó, fracos. A nossa força vem de Deus. Maria diz no verso 48, porque atentou na baixeza de sua serva. Apesar de que somos, Deus, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o Senhor do universo, olhou para nós, o seu santuário, colocou em nossa vida o seu propósito divino, em Cristo Jesus, e nos fez mudarmos de vida, nos fez odiarmos as coisas que antes nós gostávamos, nos fez a queremos andar de acordo com a sua palavra.
Isso é de tamanha importância. Deus, sendo Deus, olha para nós e faz a sua obra em nós. Ele é o Senhor do universo. Ele é aquele que desde o início sabe o final. E Ele derrama a sua graça. Nos leva a ter seu Filho. Faz sermos seus discípulos. Faz sermos amigos de Jesus. Irmãos, essa é a prosperidade que Deus quer para nós. Essa é a prosperidade que, infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos não enxergaram. Essas bem-aventuranças divinas e celestiais que transcendem o entendimento terreno. Essa alegria que não é com coisas materiais, infelizmente hoje, não é desejada por muitos cristãos. Muitos cristãos estão sendo enganados por lobos em peles de cordeiro, estão desejando as alegrias terrenas. Mas nós que somos alimentados pelo verdadeiro Evangelho, Deus fez, faz e fará grandes coisas. Continuando o versículo, versos 49 e 50, Maria diz no cântico: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o têm. Veja, irmãos, como Deus é tremendo. Ele nos chama, Ele nos enche, Ele nos capacita, e o seu nome santo é refletido em nós. Ó pecadores. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem bênção material, financeira, emprego, saúde que pague. Você saber que você, sendo usado por Deus, reflete a glória dele neste mundo que jaz no maligno, não tem preço. Ele nos ama, nos protege, nos usa e tem misericórdia de geração em geração, porque em nosso coração Ele coloca temor diante da sua grandeza. Mas esse temor não é medo. Esse temor que Deus coloca em nosso coração é respeito e admiração, e é o desejo de sempre querer mais e mais de Deus, mais e mais da Tua Palavra, mais e mais da Tua presença, mais da intimidade com Deus. Aqui, mães e pais em Cristo, nós podemos tirar uma palavra profética desse versículo. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, geração em geração, serão bem-aventurados. Porque a misericórdia de Deus para aqueles que o temem vai além de nós, atinge aqueles que Deus colocou como nossa família. Às vezes a gente se entristece, a gente olha por um parente, por um filho, por um marido, que ainda não teve esse encontro maravilhoso com Deus, que graças a Ele nós tivemos. E a gente se entristece, aí a gente ora mais. Mas, gente, a palavra é clara. A misericórdia de Deus é de geração em geração. A única coisa que nós temos é que crer contra as evidências. É orar e ter fé. E continuando, no cântico de Maria, ela diz assim, versículos 51 a 53. Com seu braço aqui, valorosamente, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações.
Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Com sua destra em Cristo Jesus, Deus, Ele abre caminho no ermo, Ele endireita nossas veredas, Ele vai conosco no vale da sombra da morte e vai fazendo com que nós e Ele vence os nossos adversários para nós. E vai nos dando força para vencermos a nós mesmos nas nossas fraquezas. Aí quando estamos nele e ele em nós nos tornamos humildes de verdade, pois enxergamos que nada somos e ele se torna para nós tudo. Só ele importa. Aí ele nos exalta, porque a sua palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas não é essa exaltação mundana que a gente vê por aí. Esse tipo de exaltação, de reconhecimento humano, nós devemos fugir disso. A exaltação de Deus é uma exaltação de um Pai Celestial Todo-Poderoso para um Filho. Muitas vezes Deus nos exalta quando nós estamos no nosso quarto orando de joelhos, sem saber o que dizer, muitas vezes envergonhado, pedindo perdão, porque nós ontem falamos uma besteira, ontem erramos, ontem pecamos, mas muitas vezes a gente sente a presença de Deus em nosso coração, e Ele nos alegra, Ele mostra que está alegre com nós prostrados, sendo humildes, sabendo que dependemos da misericórdia dEle para nos perdoar. E quando Ele faz isso, Ele nos enche da graça dEle, a gente se sente tão bem, a gente se sente exaltado. É essa exaltação que nós temos que querer, é a exaltação de um Pai Todo-Poderoso, que está olhando para nós, e está, sim, alegre com nós, buscando a Ele. E aí, irmãos, nessa total graça, Ele cuida, Ele nos sustém, Ele nos mantém, Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Temos que ter fé, temos que confiar nele, temos que buscá-lo nas adversidades, temos que encolher nossos braços quando a situação está difícil. Nós não temos que esticar, nós temos que mostrar força. Quando a situação está difícil, nós temos que nos prostrar e mostrarmos: Pai, eu dependo de Ti. E aí, irmãos, nós entendemos uma coisa que muitos cristãos não estão entendendo: que somos infinitamente mais ricos que o homem mais rico desse mundo. Porque podemos não ter dinheiro em abundância, mas temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E para concluir, irmãos, essa breve meditação da palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: somente em Cristo somos bem-aventurados. Porque a sua palavra diz que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Assim, eu gostaria de ler a oração que Paulo fez à igreja de Colossos, que está lá em Colossenses 1, de 9 a 12. É a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12. Eu gostaria que os irmãos prestassem minha atenção nessa oração. Paulo ora à igreja de Colossos: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam